Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que se você chegou até aqui, o nosso terceiro dia, é sinal de que você está decidido a fazer uma experiência de fé nesse tempo de retorno, nesse tempo de recomeço, né? Em que nós temos a grande missão de retomar a nossa caminhada com os limites deste tempo, mas querendo voltar com uma caminhada que seja ainda mais autêntica. No nosso retiro paroquial, lembrando de Jesus, que é aquele que tem as chaves da morte em sua mão, nós continuamos a nossa caminhada rezando e meditando um pouquinho sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Se você ainda não viu os outros vídeos, você pode procurá-los, e vê-los, porque nós estamos fazendo um caminho, ok? Então, nossa próxima igreja, nós veremos nesta meditação de hoje mais 2 igrejas, a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, Então, do versículo 12 ao versículo 29 do capítulo 2 do Apocalipse. Pega a sua Bíblia, se você ainda está sem ela, pause, porque é essencial que você esteja com a palavra de Deus. Então, Apocalipse 2, 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: assim diz o que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, a palavra de Deus. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Só para lhe ajudar, aqui é uma referência a um grande templo pagão que existia na cidade de Pérgamo, do culto de um falso Deus. Tu, porém, seguras firmemente no meu nome, pois não renegaste a minha fé, nem mesmo no tempo de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Então, mais uma vez, é a referência a este ao culto que existia, a este ídolo, Então, que era o culto, na verdade, imperial que existia em Pérgamo, o culto do imperador. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Ou seja, você está no meio da idolatria, dos falsos deuses. Eu lhe digo, segura no meu nome, não abre mão do meu nome por nada, mas eu tenho no meio disso algumas coisas a lhe fazer. Tens até aí alguns que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinaste Balaque a lançar uma pedra de tropeço sobre os filhos de Israel, para que comessem carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Você conhece bem a história de Balaão e Balaque, do Antigo Testamento. Balaão, a famosa burrinha de Balaão, que é chamada a profetizar contra Israel, e no meio do caminho ele é impedido, porque há um anjo que faz ele parar, e a burra de Balaão começa a falar. Você conhece essa história do Antigo Testamento. Justamente para quê? Porque Deus protegia o seu povo e não permitiria que as maldições de um falso profeta caísse sobre sua gente. Então o texto continua no versículo 15. Do mesmo modo, também tu, tens pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas, E a gente já vai explicar isso, Converte-te, pois, do contrário, virei logo contra ti, para combatê-lo com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei de novo uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, aqui tem coisas muito bonitas. Primeiro, nós cristãos vamos viver no mundo, minha gente. Nós vamos viver no meio de uma sociedade que tem vários outros deuses. Alguns cultuam ao Deus dinheiro, a outros ao Deus poder, a outros deuses próprios de outras religiões. Mas vivendo no meio de tudo isso, nós não podemos nos apegar a isso. A famosa doutrina dos nicolaítas, que aparece aqui de novo, nada mais é do que aquela mistura de religiões. Onde eu digo, eu posso amar a Cristo, mas eu posso ler cartas. Eu posso amar a Cristo, mas eu posso ir no espiritismo. Eu posso amar a Cristo e ser católico e ser maçom. Eu posso amar a Cristo e ser católico e
viver apegado ao dinheiro? E a resposta é não, né? Não. Jesus disse no Evangelho de São Mateus que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Então a doutrina dos nicolaístas é uma espécie de miscigenação, de mistura, né? de sincretismo de várias religiões. Não. Por isso que se começa dizendo, olha, eu sou aquele que tem a espada afiada de dois gumes, ou seja, é a palavra de Deus que corta toda forma de idolatria que exista no meio de nós. Então é a fidelidade que nós temos que ter à palavra de Deus, a doutrina da igreja, que vão nos fazer permanecer firmes. E é claro que todas essas tentações, meus queridos irmãos, vão nos atacar, mas nós somos chamados a permanecer firme, né? Agora, eu queria dizer algo muito bonito aqui, né? Em relação à igreja de Pérgamo. Tá vendo? Não é difícil de interpretar o Apocalipse, não. Um dia a gente faz um curso aí de estudo bíblico sobre o Apocalipse. Mas é muito interessante, porque Jesus diz, converte-te. Se você foi misturando as coisas, separa, né? Se tem aquele elefantezinho lá para dar sorte, você não precisa disso, joga fora. Se você ainda tem vínculo com uma outra religião que mistura as coisas, você não precisa disso. Quem crê nisso, vai crer nisso. Mas nós não precisamos disso, porque temos o nome de Jesus. Muito bem, agora atenção. Do contrário, virei contra ti para combatê-los com a espada da minha boca, com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos coloca na verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora, olha que interessante esta promessa, né? Ao vencedor, ou seja, aquele que não se deixar levar pelas tentações de idolatria, por ter a dois senhores, eu darei um maná escondido. Atenção, um maná escondido. O que é o maná escondido, meus irmãos? Que alimento escondido é esse que nós cristãos temos? Do que será que São João está falando? Que maná é esse, né? Que alimento é esse que nos torna capazes de fazer a gente permanecer firme até o final? E a resposta é muito clara, né? O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. São João está dizendo da Eucaristia, da comunhão. Quando nós comungamos, nós entramos em comunhão com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo, e quebramos a comunhão, né, com aquilo que não provém de Cristo. Então, aquele que permanece fiel poderá ter acesso ao maná escondido, à Eucaristia, e será sustentado na sua luta até o fim. Então, nós não precisamos colocar nossa confiança nem nos astros, nem nas entidades, nem nos passes, nem nos benzimentos, nem no apego ao dinheiro, porque nós temos a Eucaristia. E mais, né? Também darei uma pedrinha branca, uma pedrinha que está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Que pedra branca é essa que o Apocalipse fala, né? Branca, né? O sinal da pureza, da vitória, né? Branca, o sinal da santidade, de quem foi liberto do pecado. Vejam, como é que alguém que não é cristão é liberto do pecado? Você deve estar pensando, a confissão. Não. A confissão é para quem é cristão. Como é que alguém que não é cristão é liberto do pecado? Tanto é que se essa pessoa viver isso, não sendo cristã, ela nem precisa confessar os pecados depois. É pelo sacramento do batismo. Mas padre, aqui fala de pedra branca. Que pedra branca é essa que a gente recebe no batismo? Vocês vão se lembrar, infelizmente isso não se pratica muito mais hoje, mas um dos ritos do batismo é colocar uma pedra de sal na boca da criança, ou do adulto. A pedra branca é a pedra, né, do sal, que conserva em nós a fé e que dá sabor à vida do cristão e que traz um nome novo, porque no momento do batismo nós recebemos um nome que não é para esta vida, mas para o céu. Então, o nome que eu tenho quando o padre, não quando meu pai me registrou no cartório, mas quando o padre derramou água sobre a minha cabeça e disse, Weber, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele momento eu recebi a pedra branca da eleição,
e o meu nome foi escrito nos céus. E o teu nome foi escrito nos céus. Então nós cristãos ganhamos forças vivendo a fidelidade ao nosso batismo, a fé que recebemos da igreja e recebendo o corpo de Cristo. A fé que recebemos da igreja que é pregada para nós pela palavra, mas ao corpo de Cristo. Por isso, palavra e Eucaristia são as duas mesas que nós temos na igreja, das quais nós nos alimentamos. Então, meu irmão, a idolatria sempre vai nos tirar da palavra e da Eucaristia. E por isso, nós somos chamados à fidelidade. Pense nisso. Talvez valha a pena, se você achar que é muita coisa, pausar o vídeo, rezar um pouco com esse texto e recomeçar, tá bom? Se não, continuamos para a próxima igreja desse dia, a igreja de Tiatira. Então, eu vou lendo o texto e já vou comentando, ok? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo e pés semelhantes aos de bronze. A gente já ouviu o que isso significa. Os olhos de fogo são aqueles que iluminam o mais profundo da alma. Então é Deus que conhece o coração. Mas os pés firmes de bronze são aqueles que nos dão segurança e que nada e ninguém pode derrubar a Cristo. Conheço a tua conduta, atenção, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança, as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que a primeira, ou seja, uma comunidade que está crescendo. É uma paróquia, né? A paróquia de Tiatira é uma paróquia que está crescendo, né? Reprovo-te contudo, pois deixas em paz Jezabel. Você conhece bem a história de Jezabel. Esta mulher que se afirma profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem comendo carnes sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter de sua prostituição. Eis que a lançarei num leito, e os que ela cometem adultério, numa grande tribulação, a menos que se converta da sua conduta. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração, e retribua cada um segundo a sua conduta. Quanto a vós, porém, há outros de Tiatira que não seguem essa doutrina, né, e que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não vos imponho outro peso. O que tendes, todavia, firmemente segue e segura até que eu venha. Ao vencedor que observar esta minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro e com força para apacentar. Conforme também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, a estrela da manhã, a gente começa pelo fim, você sabe muito bem quem é, né? Esta estrela que não conhece o ocaso, que é Cristo, teu Filho ressuscitado. Aqui, né, o autor bíblico faz referência à liturgia do Sábado Santo, que já se celebrava, portanto, como nós celebramos hoje, lá no século I, há 1900 anos, que isso foi escrito. Mas Tiatira é uma igreja que faz tudo, né? Muito parecida com Éfeso. Mas onde está o erro de Tiatira, né? Ela se deixou levar, ela tem uma vida dupla. Ela faz tudo certo fora, mas ela tem uma vida escondida. Como alguém, né, desculpem, pode ser um exemplo triste, mas é o que se sugere aqui nas escrituras, como alguém que procura uma prostituta. Quem vai prostituir-se não fará isso diante dos olhos de todos. Quem vai prostituir-se ou procurar os serviços de uma prostituta, faz isso à noite, escondido, né, para que ninguém saiba. Ou seja, aquele que se prostitui, e aqui a prostituição é sinal da idolatria. Então lembramos de Pérgamo, só que Pérgamo fazia as coisas às claras. Aqui em Tiatira, os que têm dois senhores, ou seja, que estão com um pé lá e outro cá, para usar uma expressão bem assim do interior de São Paulo, quem acende uma vela para Deus, outra para o diabo, aqui em Tiatira faz escondido. É como se essa pessoa dissesse, não, importa quando eu vou à igreja que eu amo a Deus, que eu adoro a Deus. Agora quando eu saio, a minha vida pouco importa. O povo da igreja não tem nada a ver com o que eu faço.
Inclusive eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Esta pessoa separou, né, as duas realidades, a sua vida em Cristo e a sua vida, né, fora da igreja. Isso não pode nos acontecer. Por isso, né, Jesus vai dizer: eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo não nos olha a partir de fora. Ele não olha as nossas obras simplesmente. O que eu fiz, né? Como aquela pessoa que disse: olha, tá vendo aqui, essa construção fui eu quem fiz. É importante, esses irmãos são importantes, mas não é isso que Jesus está preocupado, mas é dos nossos rins e do nosso coração. Os rins são um símbolo dos sentimentos nas Escrituras. Você certamente já me viram explicando, por isso nós padres temos os rins cingidos, né? Então, primeiro, para que se ande mais rápido, né? Quando se usa uma túnica ou uma batina, se levanta se cinge os rins para que, né, a túnica fique mais curta e se possa andar mais rápido. Porque o que tem os rins cingidos não está preso nos sentimentos. Mas Jesus é aquele que sonda os rins, que sabe a intenção do meu coração, que sabe aquilo que eu sinto e que ninguém vê, que prescruta o meu coração, né? Que prescruta os meus rins, né? Porque coração na Bíblia é outra coisa. Que prescruta os meus sentimentos, mas também prescruta o meu coração. Sabe das minhas decisões, sabe daquilo que eu decido em todos e cada um dos momentos da minha vida. Quando eu estou na igreja, quando eu estou fora da igreja, quando eu estou num momento difícil, quando eu estou no meu trabalho, ali eu ajo como cristão, ou ali eu tenho um outro Senhor. Quando eu estou longe da minha esposa, quando eu estou longe dos meus irmãos de comunidade, quando eu estou com os meus amigos do mundo, Deus sabe e prescruta o nosso coração. E por isso, né, é preciso entender que nós somos chamados a segurar firmemente o que nós recebemos do Senhor, a coerência de vida. Ninguém precisa ver, mas Deus vê, né? Deus vê, né? Nós tivemos a morte recente de Dom Henrique Soares, né, um bispo lá de Palmares, no Pernambuco, e ele tinha uma frase muito engraçada. Ele sempre usava batina, né? E ele dizia assim: aonde a minha batina não pode entrar, eu também não entro. Então, o cristão é aquele que sabe: aonde o meu anel de padre não pode entrar, eu também não entro. Onde a minha aliança de casado, vou até virar a minha aliança aqui para parecer que eu sou casado, né? Onde a minha aliança de casado não pode entrar, eu também não entro. Onde a minha condição de cristão não pode entrar, eu também não entro. Ou seja, eu não permito que a minha vida compactue com isso. E há uma promessa, né, para quem viver assim: dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, né? Por que Jesus no Apocalipse fala que quem quer viver na verdade terá a estrela da manhã? A estrela da manhã, nós conhecemos bem, já expliquei o sentido litúrgico, é Cristo ressuscitado, é um símbolo do círio pascal que entra no meio das trevas. Mas a estrela da manhã é aquela estrela que anuncia que o sol já está nascendo. Ou seja, a estrela da manhã é aquela realidade que mesmo no meio das trevas diz: as trevas não vão vencer. Mas o mundo inteiro faz tudo isso. Mas eu não sou o mundo inteiro, eu sou cristão. Enquanto tudo é trevas, eu sou chamado a brilhar. Vós sois o sal da terra. A igreja de Pérgamo, a pedrinha branca. Mas vós sois também a luz do mundo. A igreja de Tiatira, que tem a estrela da manhã. Portanto, meus irmãos, a incoerência, ou porque temos um falso Deus, como acontecia muitas vezes em Pérgamo, ou porque temos uma vida dupla, nos tira a alegria de termos a Cristo. Que bom que você está nos acompanhando. Que esta pregação, muito simples, muito humilde, porque o texto é muito mais profundo, nos ajude a recomeçarmos com alegria no Senhor. Revejamos eu e você a nossa vida. E vejamos os nossos ídolos e, ao mesmo tempo, em que situações a nossa vida tem sido dupla, para que nós possamos servir ao Senhor em santidade e em justiça. Deus te abençoe e até a nossa próxima pregação.